Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, TM aqui. Nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que me mandaram. A minha mulher vai fazer essa pergunta aí. Vamos lá, amor. Olá pessoal, é uma dúvida de iniciante. A pessoa quer saber como que ela pode fazer uma análise gráfica. O que é uma análise gráfica, afinal? Tá, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, qual o tempo gráfico que você se sente mais confortável para operar. Então vou dar um exemplo pra você. Você pode operar em M1, certo? Sim. O M1, ele respeita muito o gráfico de M15. O M5 respeita muito o gráfico de H1. Então eu trabalho primeiro com tendência e depois gatilho de entrada. Dando um exemplo de M1. Certo. Você vai Como fazer que a entrada. pessoa faria para identificar a tendência? Você vai colocar aqui, ó, M15 e vai buscar a tendência. Qual que é a tendência aqui? Nesse momento aqui. Nesse momento eu tenho uma tendência de alta, correto? Correto. Ó, ele veio de uma tendência de baixa, lateralizou. Como essa vela de M15 ela está de alta, ela está de alta, tá vendo aqui? Então eu vou buscar gatilhos de entrada para alta. Porém, como eu tenho aqui uma zona que ela pode reverter aqui, ó, e essas zonas você vai encontrar elas muito aonde? Você vai encontrar em pontos de reversão. Então o que eu estou fazendo? Eu vou marcar essa zona aqui, ó, essa zona de reversão, ó, na ponta do pavio, certo? Eu marquei aqui. Tá vendo que essa zona aqui, ó, a zona desse pavio, vou até deixar em branco, ela já foi tocada, olha só, tá vendo aqui? Ela já foi tocada, certo? Então aqui, agora eu vou colocar no M1, ó, vou jogar no M1 novamente, ó, de um gráfico de minuto. Tá vendo aqui, ó, olha a alta que ela teve aqui, ó. Tá vendo essa alta que ela teve? Provavelmente ela vai ter uma reversão. Vamos tirar mais uma dúvida. Sim. Como funciona a análise técnica? A análise técnica é através de indicadores, né? Então aqui você vem aqui, ó, na aba indicadores. Quais são os principais? O que muita gente usa, né, que todo mundo usa no começo aí, eu também de vez em quando eu uso aí para analisar, o RSI, né? Eu utilizo muito o RSI. O RSI ele avalia o quê? O RSI ele é um oscilador, então ele avalia a oscilação do preço, a velocidade do preço. Aparece aqui embaixo. Aparece aqui embaixo aqui, ó. Então ele analisa muito o que? A oscilação do preço. Então topos e fundos, tá vendo? Você vê se o topo bate com... Tá vendo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu acabar aqui que eu já mostro pra você. Tá vendo aqui, ó, que tem, ó. Esse aqui no caso seria divergência de RSI. Vou analisar aqui. Ó. Então vamos lá, divergência de RSI. O que seria uma divergência? Seria simplesmente isso aqui, ó. Eu tenho esse topo, tá vendo que esse topo no gráfico ele tá mais alto que esse aqui, ó? Sim. Só que no RSI, ó, tá a mesma altura. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Ou seja, a velocidade de negociações tá dando divergência entre o RSI e entre o gráfico. Isso mostra o quê? Uma reversão de movimento. Porque eu tenho uma divergência, aqui eu tenho uma divergência entre o gráfico, ó, tá vendo? Entre o gráfico e entre o oscilador. A velocidade que o preço se movimenta, tá vendo? Além do RSI, qual outro você colocaria aí que poderia ajudar a analisar? Stochastic, né? Seria um indicador interessante aqui, deixa eu ver se eu acho ele. E aqui, ó, oscilador estocástico. Também é um oscilador, tá vendo? Só que assim, os dois são osciladores, porém, cada um tem a sua base de cálculo, né, do que está acontecendo no gráfico. Então, ó, esse é o período dele, o estocástico período 13, sobre compra 80, sobre venda 20. Tá vendo aqui, ó? Ah, ele aparece diferente, isso, olha lá. E já o RSI, ele é 14, né, o período 14, sobre compra 70 e sobre venda 30. Então, eles são dois osciladores, porém, tem base de cálculos diferentes. Então, eles são semelhantes, mas não são iguais. Isso, não são iguais. Um aparece com a linha só, o RSI. Isso. O outro ele aparece com duas linhas. Por que tem essas duas linhas? Então, o Stochastic geralmente ele trabalha baseado em duas médias. Ele baseia em duas médias. O cálculo dele é baseado em duas médias. Deixa eu só ver aqui se dá para mostrar aqui para você. Ó. Tem até a aplicação dele aqui junto com o Parabolic SAR, que é outro indicador, né? Só que aí ele é baseado em duas médias. Então aqui ele tem um período dele que é 13, né? E tem a mais suave e tem o período D. Seria o cálculo que ele usa para isso, né? Para trabalhar com máximas e mínimas dos candles. Já o RSI ele também tem essa base de medida entre duas médias, só que ele mostra mais aqui sobre compra e sobre venda. Claro, o RSI, o Stochastic também mostra isso. Mas o que é interessante fazer? Como os dois têm base de medidas diferente, o que é interessante? Você montar um setup, né? Ou seja, uma estratégia para você operar baseado na confluência. O que é confluência? É quando um indicador
ele mostra a mesma coisa que o outro. Então ele conflui. Então eu posso, sendo iniciante, se eu for iniciante, eu posso tranquilamente colocar os dois no meu gráfico para avaliar. Ou isso vai me confundir? Não, você pode colocar os dois. Isso estou falando de análise técnica, análise através de indicadores. Isso, essa é a dúvida da pessoa. Então, por exemplo, você pode trabalhar com confluência. O que é confluência? É quando duas bases de medidas, ou seja, os dois indicadores com bases de medidas diferentes me mostram a mesma coisa, ou seja, o mesmo direcionamento, a mesma reversão, não importa. Tá, por exemplo, esse topo aqui. Isso, esse topo aqui, ó, é a mesma que esse aqui. Então, por exemplo, esse cruzamento de médias. Vou te dar um exemplo, eu vou calibrar. Então, o que é interessante? É você calibrar o seu RSI, o seu estocástico. Então, RSI, como eu estou no gráfico de M15, ou estou no gráfico de M1, e o M1, eu sei que o M1 respeita M15, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, coloco um período de 15 minutos. E 15 é um período de 15 aqui, tá vendo? Beleza. Tá vendo que as linhas estão encaixadas aqui nesse momento? Sim. Só que aqui atrás não tá. Então eu vou calibrar ele, ó. Então eu venho aqui, eu vou colocar, vamos por exemplo, vou colocar 80. Ó, coloquei 80. Tá vendo que encaixou aqui? Ele tá dentro das linhas agora. Isso. Agora eu venho aqui, ó. Tá vendo que o sobrecompra não está encaixado, mesmo dando a mesma medida de 80? Ó, vou colocar 90. Olha aqui agora, tá quase encaixado. Tá vendo que ele tem uma base de medida diferente do RSI, ó? Olha aqui, ó. O estocástico ele encostou ali, sobrecompra, com 95. Já o RSI ele encostou com 80. Então, essa é a calibração que tem que ser feita. Não quer dizer que tenha um padrão e seja aquele que tenha que se seguir. Isso, foi o que eu falei. A questão é o quê? A questão simplesmente são dois osciladores, eles medem a velocidade do preço, né? Só que são bases de medidas diferentes. Você pode usar como confluência, mas o ideal é você calibrar. Você calibrou sobre compra e sobre venda, ó como é que é interessante, ó. Tá vendo que aqui já não bateu? Só que nesse ponto aqui, ó, ele bateu, tá vendo? Tá bem parecido os dois. Isso, ó. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Boas operações a todos. Valeu! Valeu!